Infelizmente, o Brasil perdeu uma lenda no basquete. Eu tô falando de Oscar Schmidt, ou então também conhecido como Mão Santa. Simplesmente um dos maiores jogadores da história do basquete sem nunca ter jogado a NBA. E eu quero trazer para vocês a história de um dos maiores cestinhas mundiais. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Oscar Daniel Bezerra Schmidt nasceu em 16 de fevereiro de 1958, ali na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Oscar ele passou a se interessar pelo basquete aos 13 anos de idade, quando ele se mudou para Brasília. E foi lá em Brasília onde ele foi descoberto pelo técnico Laurindo Miura. Esse foi um encontro que mudaria a vida dele e a vida do esporte brasileiro. E para vocês terem noção do quão bom era Oscar, com apenas 16 anos ele começou a carreira profissional. Isso no Infanto Juvenil do Palmeiras. Ao longo de quase 30 anos atuando por equipes brasileiras, ele defendeu o Sírio, o Corinthians e o Flamengo. E já na Europa, ele atuou pela Juve Caserta e o Paiva da Itália. E durante um período na Espanha, ele atuou no Valladolid. Para vocês terem noção de alguns recordes dele, com 29 anos de carreira profissional, ele tinha o maior spam da história mundial do esporte. Defendeu a seleção brasileira em 5 edições dos Jogos Olímpicos. Ele fez simplesmente 1.093 pontos em jogos nas Olimpíadas. Simplesmente um feito histórico. Além disso, ele foi o maior cestinha da história da Copa do Mundo de basquete da FIBA. Em 84, o New Jersey Nets ele tentou recrutar o Oscar para a NBA. Essa era a chance que qualquer jogador de basquete iria querer, só que ele recusou. Ele preferia continuar jogando na Europa e defender a seleção brasileira. E essa decisão custou a ele os holofotes da liga mais conhecida e disputada do mundo. Só que essa decisão não atrapalhou em nada a história que ele construiu. Um detalhe interessante é que ao longo de toda a sua carreira, Oscar ele acumulou mais de 49 mil pontos, somando clubes e seleção. E por décadas ele foi considerado o maior cestinha da história do basquete. Somente em 2 de abril de 2024 foi que esse recorde foi quebrado pelo então maior do esporte, aí podemos dizer, LeBron James. Só que mesmo tendo seu recorde quebrado, o Oscar ele segue como um dos maiores do esporte. Agora um detalhe interessante de sua carreira é a alcunha que ele recebeu. Ele é conhecido como Mão Santa. Isso porque ele tinha uma precisão absurda quando ele ia fazer passe, cesta. Era uma precisão divina, assim que era chamado. Por isso ele acabou ganhando o apelido e a alcunha de Mão Santa. Nos momentos mais difíceis, com ou sem pressão, em qualquer ângulo, ele conseguia fazer essa bola entrar na cesta. Foi em 2013, depois de uma grande carreira, que ele entrou no Hall da Fama. O reconhecimento máximo para um atleta que nunca disputou a NBA. Isso é histórico, cara. Só que, infelizmente, em 2011, o Oscar ele foi diagnosticado com um tumor cerebral. E pelos 15 anos seguintes, ele enfrentou a doença com a mesma determinação que ele tinha nas quadras. Porém, no dia 17 de abril de 2026, aos 68 anos, ele nos deixou. Ele deu entrada no hospital depois de se sentir mal e infelizmente ele não resistiu. E é isso, pessoal, encerramos o vídeo por aqui. Desejamos pêsames aí à família. É sempre um momento muito complicado e eu espero que os brasileiros que não conhecem essa lenda do esporte do basquete, né, passem a conhecer agora, porque eu tenho certeza que ele nunca vai deixar de ser uma lenda do basquete. Isso daí ele nunca vai deixar. Os números dele, a pessoa que ele era, fala por si só. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e coloca aí nos comentários se você já conhecia o Oscar, se você só conheceu agora ou se infelizmente você só conheceu depois do falecimento dele. É isso e a gente se vê no próximo sábado. Valeu!